Olá, caiu a live, gente. Começou, né? A gente começa a falar aqui algumas palavrinhas e já começa o Instagram derrubando. Mas glória a Deus, vamos que vamos. Em nome de Jesus, nada vai nos derrubar aqui. Em nome de Jesus, vai dar certo. Nós vamos assistir aqui essa live sim. Em nome de Jesus, caiu. Instagram derrubou aqui, mas deu certo. Voltamos aqui, em nome de Jesus. Deixa eu já divulgar novamente aqui para as mulheres, para que elas venham assistir, para que elas venham participar, para serem edificadas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, como eu estava falando para vocês, meu Deus, que dimensão de glória, que oportunidade, né, em estar nesta conferência, né, última cruzada do Benihim no Brasil. Glória a Deus. E eu tive essa oportunidade, foi um presente do céu mesmo para minha vida. Quando eu me converti, o primeiro livro que eu li, né, foi do Benihim, logo na minha conversão, e foi maravilhoso. Porque como nós aprendemos a ter intimidade com o Espírito Santo, foi incrível. Meu Deus, mulheres, vocês não têm noção, que dimensão de glória, que presença. Oi, minha amiga Gia, paz, seja bem-vinda, Jacira, Aline, glória a Deus, Paulinha, sejam todas bem-vindas. Tinha algumas pessoas pedindo, né, para que eu fizesse a live, que estavam com saudades, por que eu não estava mais fazendo a live, mas anda tanta correria, tanto compromisso que eu não estava conseguindo parar para fazer a live nesse horário, né, à noite principalmente, é bastante compromisso, mas glória a Deus eu consegui um tempinho e vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém? Vamos que vamos, uhul! Glória a Deus, paz, pastora Marta, tudo bem? Lara... Sejam bem-vindas, mulheres. Muito feliz em poder fazer esta live, estar aqui, né, transmitindo esta live. Nós vamos começar um novo propósito com as Déboras. Glória a Deus. Boa noite. Tudo bem, Pamela? Seja bem-vinda. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Voltou a live, Ana. Voltou. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu consiga, né, ter esses momentos, esses horários aqui para trazer uma palavra de edificação para vocês. Amém? Glória a Deus. Antes de eu iniciar, né, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre gerando a autoridade espiritual. E eu quero trazer uma reflexão para vocês através da palavra de Deus, para que a gente possa realmente refletir o que impede e como é que nós conseguimos avançar para gerar esta autoridade espiritual. Amém? Mas antes eu quero orar, né? Vamos orar neste momento, entregar esta live na presença do Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha dar a direção, venha dar todas as palavras, todo o comando seja do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti, Senhor Deus, esta live, onde nós vamos estar falando sobre gerar a autoridade espiritual. Espírito Santo, eu coloco inteiramente à sua disposição, eu coloco na sua liderança, que esta palavra venha a ser ministrada, toque em cada coração, toque em cada vida, que for ouvir, Senhor Deus, esta mensagem. Eu repreendo agora toda e qualquer interferência na internet, eu repreendo agora todo ataque espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, coloca anjos acampados, anjos de guerra, anjos com as espadas desembainhadas ao nosso favor, Pai, aonde essa transmissão está chegando neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, então. Hoje eu quero falar um pouquinho no livro de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como gerar autoridade espiritual e o que a palavra de Deus nos instrui, como ela nos direciona a chegarmos a esta autoridade. Amém? Então vamos ler lá a partir do versículo 14, no capítulo 9, no livro de Marcos, amém? Eu vou ler aqui. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo.
Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Glória a Deus. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Maravilhoso, glória a Deus, vamos até aqui. O que eu quero falar para vocês hoje? Que como que nós temos que gerar esta autoridade espiritual para vencer batalhas. Aqui o texto nos mostra que havia um menino que estava possesso de um espírito imundo. E houve algumas situações aonde o Espírito visualizou Jesus e ele questionou, né? Ele falou, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. O menino caiu, o menino começou a se debater, começou a rolar, começou a espumar, né? E os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele espírito imundo. E no final do texto que nós lemos aqui no versículo 28, eles estavam perguntando o porquê é que eles não conseguiram expulsar aquele espírito imundo. E pode ser que hoje você esteja aqui e esteja se questionando por batalhas, por situações que você está vivenciando e você tem se questionado por que é que eu não consigo mudar de situação, por que é que a minha história não muda, por que é que essas batalhas continuam acontecendo, por que é que eu não consigo romper com toda essa afronta do inferno, por que é que eu não tenho autoridade para romper com isso, o que eu estou fazendo de errado. Qual é o problema? O que tem comigo que eu não estou conseguindo romper com toda essa resistência espiritual? O que eu quero trazer para você é que existem batalhas que nós não vencemos porque nós apenas queremos vencer. Mas existem níveis no mundo espiritual que exigem um posicionamento, exigem um alinhamento e uma vida com Deus. Jesus disse e deixa muito claro aqui nesse versículo 29. Ele diz assim que esta casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum.
Então, o que o Senhor está nos dizendo? Que existem tipos de demônios, existem espécies, existem castas de demônios, que um não é igual ao outro e que nós, como cristãos, precisamos nos preparar, nós precisamos nos capacitar, nós precisamos buscar, nós precisamos nos alinhar para gerar esta autoridade espiritual. Mas nós precisamos ter a plena convicção que essa autoridade espiritual, ela não é por nós, não é por nossa causa, não é pelo nosso nome, mas é através do nome de Jesus, é através da nossa vida alinhada, é através da nossa vida santificada em Deus que nós geramos esta autoridade no mundo espiritual. E as batalhas que nós enfrentamos, elas só são possíveis serem vencidas através de um posicionamento meu e seu. O texto de hoje, ele está nos revelando que existem níveis de autoridade espiritual que são acessados através de uma vida de oração, de uma vida de jejum e de consagração. Porque quando nós vivemos uma vida de oração, quando nós vivemos uma vida de jejum, quando nós vivemos uma vida de santificação, nós somos transformados. E dessa transformação nasce uma autoridade. Nós geramos esta autoridade espiritual, aonde o inimigo ele não encontra resistência para permanecer. Ele é obrigado a bater em retirada. Então, eles são caminhos que de um alinhamento. Então, é necessário que nós, como cristãos, tenhamos uma vida jejuada, uma vida santificada, uma vida de busca, uma vida de renúncia e principalmente de conhecer a palavra. Nós precisamos ter um posicionamento em buscar conhecimento da palavra. Nós precisamos conhecer quem é Jesus, porque é através de Jesus que nós geramos esta autoridade. Jesus, ele deixa claro na sua palavra, em Lucas 10, que ele nos deu autoridade para pisar na cabeça das serpentes e dos escorpiões e contra todo o poder das trevas, e nenhum mal nos fará dano. E por que é que muitas vezes nós não conseguimos colocar em prática esta autoridade que nós recebemos de Jesus? Eu não sei se você tem se questionado, eu não sei se você tem passado por situações como essa, eu não sei, pode ser que você tenha vivido situações de afrontas dentro da tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, na tua vida, no teu dia a dia, e você vê que você tem sido atacado, você tem sido afrontado, você tem vontade de desistir, você tem vontade de parar, e você tem se questionado, meu Deus, aonde é que eu estou errando? Que parece que as coisas não mudam, parece que o ciclo não muda, eu continuo no mesmo lugar, continuo nas mesmas situações, nas mesmas afrontas, e aquilo vai te desanimando, aquilo vai te entristecendo. Mas a palavra do Senhor, lá em João 5, capítulo 39, que eu quero ler agora aqui para você. João 5, capítulo 39. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Muitas vezes nós queremos as promessas, nós queremos as bênçãos, mas nós não queremos conhecer o autor, nós não queremos conhecer a Jesus, nós não queremos conhecer a palavra, mas a palavra do Senhor está dizendo que as Escrituras testificam quem é Jesus. É a palavra de Deus que revela quem é o Filho, e é através da palavra que o Filho vai nos dar autoridade. É através de Jesus Cristo que nós vamos ter a autoridade espiritual necessária para vencer as batalhas espirituais. A fonte da autoridade é Jesus Cristo, não existe outro caminho. A palavra do Senhor diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida.
Em Filipenses 2, nos versículos 9 e 10, diz que Deus o exaltou. Deus deu o nome dele e falou que o nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome, mas para que nós tenhamos esta autoridade, para que nós tenhamos este poder, nós precisamos conhecer quem é Jesus, porque é através dele que nós vamos colocar em prática esta autoridade. Então, o nome de Jesus, ele está acima de toda enfermidade. O nome de Jesus está acima de todo principado. O nome de Jesus está acima de toda opressão. Existe uma chave espiritual que eu quero liberar para você hoje, nesta noite, através desta live. Você não carrega a autoridade de um nome que você não conhece. Você só vai conseguir carregar a autoridade do nome de alguém que você tem conhecimento, que você tem intimidade. Por que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio deste menino? Por que eles começaram a questionar, mestre, por que é que nós não conseguimos libertar este menino? Muitas vezes esses discípulos, eles tinham intimidade ali com Jesus, eles andavam e caminhavam, eles começaram a ser discipulados, eles começaram a aprender, eles começaram a viver milagres, eles viam o que Jesus estava fazendo, mas muitas vezes eles estavam andando de uma forma muito emocional ao lado de Jesus. Eles ainda não estavam tendo maturidade para entender as coisas espirituais. Quantas vezes Jesus saía para orar, ia para um monte e ele voltava e os discípulos estavam lá dormindo e ele ainda questionava, vocês não podem vigiar nem por 1 hora, vocês não podem orar nem por 1 hora. E isso reflete uma imaturidade espiritual, reflete que eles ainda não estavam entendendo a seriedade. E muitas vezes nós somos movidos por emoções, aonde nós nos posicionamos, buscamos estar em propósito, buscamos jejuar, buscamos orar, ou ler a palavra somente quando o cinto aperta, somente quando as situações estão realmente difíceis para nós. Quantas vezes nós abandonamos Jesus, abandonamos a igreja, abandonamos o evangelho, abandonamos a palavra, porque achamos que somos autossuficientes e que sozinhos nós vamos ter condições de vencer as batalhas espirituais. Mas por isso nós agimos nas nossas emoções, nós agimos na imaturidade. Mas é através da palavra, é através do conhecimento, é através de uma busca, é através de um posicionamento, é através da oração, é através do jejum e é da leitura da palavra de Deus que nós vamos nos aprofundar e entender realmente quem é Jesus. E nós vamos ter essa autoridade para usar o nome dele, para guerrear, para vencer as batalhas, porque é através de Jesus que nós vamos vencer. Sem ele nós não somos capazes de nada, nós seremos totalmente destruídos. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos entender que nós precisamos dele o tempo todo. Jesus, ele é suficiente para mim e para você. Então, os discípulos, eles andavam com Jesus, eles viam os milagres, mas naquele momento faltava uma profundidade espiritual e uma revelação. Eles perguntaram para Jesus e eles falaram, por que é que nós não estamos conseguindo? Talvez você esteja se perguntando hoje. Eu não estou vencendo essas batalhas, eu não estou aguentando mais, eu estou me sentindo muito oprimida. As pessoas me afrontam, eu estou sendo atacada, as pessoas me machucam, falam palavras que me derrubam. Isto é um abalo emocional. Quando nós estamos fortalecidos espiritualmente, as pessoas podem falar qualquer coisa, as pessoas podem dizer... Podem fazer o que quiser, nós sabemos quem nós somos em Deus, por isso que nós precisamos ter um posicionamento em buscar o Senhor, conhecer Jesus, porque quando nós conhecemos quem Ele é, nós vamos saber quem nós somos nele, nós vamos ter a nossa identidade firmada no Senhor, nós não vamos ficar levando a qualquer vento de doutrina, nós não vamos ser enganados, nós não vamos ser manipulados, nós vamos estar fortalecidos no Senhor. Então, nós precisamos realmente buscar esta raiz profunda, mas essa raiz profunda, ela vai ser gerada através do conhecimento de quem é Jesus. E você vai conhecer quem é Jesus através da palavra de Deus.
E quando você se questiona, né? Pois é, mas se Jesus me deu poder e autoridade, por que é que eu não estou conseguindo? A passagem de hoje nós lemos aqui no livro de Marcos, no capítulo 9, mas quando você volta um pouquinho a mais, ali no capítulo 6, quer ver no Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: chamando os 12 para junto de si, Jesus chamou os 12 para junto de si. E aí enviou-os de 2 em 2 e lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos. Então, no capítulo 6, os discípulos já receberam essa autoridade. E o que é que aconteceu? Que no capítulo 9, Jesus, ele chega e eles não conseguiram expulsar o espírito imundo daquele menino. O que aconteceu? Precisava de mais profundidade, precisava de mais preparo. E eu e você precisamos nos preparar todos os dias. Nós não podemos ser movidos somente por momentos. Nós não podemos ser movidos somente por propósitos. Nós não podemos ser movidos somente por campanha. Nós precisamos ter uma vida jejuada, uma vida santificada, uma vida sacrificada pelo Senhor, para o Senhor. Nós precisamos buscar esta vida alinhada, conforme a palavra de Deus. Mas para isso nós precisamos conhecer quem é Jesus. Então, quando Jesus fala para eles que já deu autoridade, então essa resposta não está em fazer mais. Eles saíram de 2 em 2, eles receberam autoridade, mas quantas vezes Jesus já estava dando alerta para eles do que iria acontecer? Existem muitas passagens nas Escrituras que confirmam quando Jesus estava alertando de que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar e que Jesus voltaria, mas eles não estavam levando a sério a tudo aquilo, porque eles não estavam maduros o suficiente, eles não estavam conectados espiritualmente, eles não estavam no mesmo espírito para entender aquilo que Jesus estava dizendo. Então é na caminhada, é na nossa maturidade, é na nossa constância que nós vamos gerando esta autoridade espiritual. Mas gerar autoridade espiritual não quer dizer que você não vai passar por lutas, não quer dizer que você não vai passar por dificuldades, mas a palavra do Senhor é que nós precisamos ser perseverantes, nós temos que ser constantes, nós temos que permanecer na presença do Senhor, nós precisamos crer. Quando Jesus fala para o menino, né, na verdade, o pai do menino fala para ele se ele podia realmente ter compaixão e ajudar eles. E aí Jesus responde: se podes, é claro que eu posso. É claro que eu posso te libertar. É claro que eu posso curar. Mas tudo é possível aquele que crê. Até que ponto você está disposto a acreditar e crer naquilo que o Senhor é capaz de fazer? Jesus, ele pode todas as coisas, mas muitas vezes a nossa fé não está firmada, a nossa fé não está convicta nele, nós não temos a certeza de quem Jesus é, nós não temos a certeza do poder que ele tem, e isso traz uma dúvida, gera uma dúvida no nosso coração, e por isso nós precisamos conhecer quem é Jesus, nós precisamos ler as Escrituras. Então, a autoridade espiritual, ela não é improvisada, ela é gerada. Nós geramos a autoridade espiritual. Quando a palavra do Senhor diz que nós devemos ser luz do mundo e sal da terra, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, a glória do Senhor será manifesta, a presença do Senhor será manifesta e todo espírito imundo deve bater em retirada. Mas isso nós devemos gerar, nós devemos conquistar, nós devemos buscar, nós devemos realmente gerar isso no mundo espiritual. E quando você decide conhecer a palavra de Deus, você conhece Jesus profundamente. Porque quanto mais você se santifica, mais você se aprofunda. E quando você se santifica, quando você se aprofunda no conhecimento, em buscar o Senhor, em mergulhar nas Escrituras, mais você remove o que é da carne.
Por isso que a palavra do Senhor diz que nós devemos orar e jejuar. Porque quando nós jejuamos, nós mortificamos a carne. Nós fortalecemos o espírito, mas precisa haver um conjunto. Não tem como você gerar autoridade espiritual fazendo um jejum sem você estar alinhado com oração e leitura da palavra. Porque a palavra, ela é o alimento que o nosso espírito precisa. Ela é o alimento que nos fortalece espiritualmente. Então nós precisamos ler a palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer as escrituras. Quanto mais você se esvazia daquilo que é seu, mais você se enche daquilo que é do Senhor, mais você vai se encher de Deus. Mais você conhece quem é Ele, mais você entende quem você é nele. Então é nesse lugar que a autoridade ela é gerada. Então os discípulos, eles estavam caminhando com Jesus, eles estavam aprendendo, eles estavam no processo, porque eles caminhavam com Jesus sim, mas ainda estavam sendo moldados no caráter, estavam sendo trabalhados nas atitudes e estavam alinhando o espírito. Eles estavam crescendo em revelação, eles não estavam tendo entendimento. Então, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós jejuamos, quanto nós mais geramos isso no mundo espiritual, mais autoridade nós recebemos do Senhor. Então a autoridade, ela não vem só de você andar perto. A autoridade vem de você conhecer, de você se tornar como Ele, de você viver como Jesus vivia, ter uma identidade liberada pelo Senhor com a autoridade. Quando Jesus nos deu poder e autoridade para pisar na cabeça das serpentes, dos escorpiões, ela já foi nos dada. Mas nós precisamos conhecer como é esta autoridade. Então, ela se manifesta quando você entende quem é Jesus. Quem não tem identidade, quem não tem identidade no Senhor, não consegue sustentar a autoridade. Você recua. Existe um princípio espiritual. Lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo 48, a palavra do Senhor diz assim: a quem muito foi dado, muito será exigido, ou muito será cobrado. Quanto mais você recebe de Deus, mais responsabilidade você vai ter, mais alinhamento você vai ter que fazer e mais santidade você vai ter que viver. Para gerar autoridade espiritual é muito fácil você querer aquilo que as pessoas têm, mas você está disposto a realmente viver uma vida santificada, jejuada, orada, uma vida sacrificada no Senhor? O segredo está estar no lugar secreto. Estar no lugar secreto é o que nos leva a estarmos mais próximos de Deus. Porque é neste lugar que nós somos moldados. E aí, quanto mais nós nos buscamos estar na presença, quanto mais nós realmente buscamos conhecer o Senhor, mais nós vamos ser fortalecidos. E é neste lugar secreto que nós conhecemos a palavra, é no lugar secreto que nós conhecemos quem é Jesus, é no lugar secreto que nós recebemos algo novo da parte do Senhor através do Espírito Santo de Deus. É através do secreto que a nossa identidade ela é firmada, porque é no secreto que você é confrontada, é no secreto que você é curada, é no secreto que o Senhor fala contigo. Então nós precisamos ter uma vida de constância na presença de Deus. É neste lugar que Deus gera algo novo em você. É através da presença de Deus que esta autoridade vence no mundo espiritual. Então, quando Jesus chega neste lugar onde esse espírito imundo está ali, toma conta deste menino, né? Onde o pai chega e traz este menino para Jesus e diz: Senhor Jesus, tem compaixão de nós.
E Jesus, ele quer ter compaixão de mim e de você. Jesus quer quebrar as correntes que te aprisionam. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar o seu casamento. Ele quer mudar o seu filho. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar. Só que nós precisamos conhecer quem é ele, naquilo que ele é capaz de fazer. E pode ser que assim como aconteceu aqui com este menino, que o espírito imundo começa a agitar todas as coisas, ele começa a resistir, o inimigo ele vai querer resistir quando você tem um posicionamento. Quando você começar a orar, quando você começar a buscar, quando você começar a jejuar, o inimigo pode ser que ele queira resistir. E isso vai querer te balançar. Se você não estiver uma fé firmada em Deus, vai fazer você retroceder. Vai fazer você desanimar. Vai fazer você desistir. Vai fazer você recuar. Por isso, nós precisamos nos fortalecer em espírito. Quando Daniel, lá no livro de Daniel 10, Daniel estava sendo atacado e ele se posiciona em oração, ele se posiciona em jejuar e existe uma batalha sendo travada no mundo espiritual. Mas Daniel permaneceu naquela posição de oração. Ele não retrocedeu, ele não recuou, mesmo diante de todas as afrontas, mesmo diante de todo o ataque. Ele não deixou de fazer aquilo que ele deveria fazer. E este deve ser o meu e o seu posicionamento, mesmo diante de batalhas, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das dificuldades, nós temos que permanecer no Senhor. E cada batalha vencida, nós recebemos novos despojos, nós recebemos autoridade no mundo espiritual e nós avançamos. Mas as batalhas que você vence não é para te parar, a batalha que você vence é para você continuar, para você se posicionar, para você continuar marchando, para você continuar guerreando, para você continuar gerando coisas novas na sua vida, para sua casa, para sua família, tudo aquilo que você precisa permanecer nesta presença, você precisa permanecer, não deixar que as tristezas, não deixar que as dificuldades, não deixar que palavras contrárias venham te parar. Por isso é muito importante nós cuidarmos das nossas emoções. Quando os discípulos começaram a caminhar com Jesus, quando Jesus escolhe os 12 para caminhar ao lado dele, Jesus já sabia quem eles eram, já sabia das dificuldades que eles tinham, já sabia qual era o caráter deles e eles começaram a ser moldados e começaram a ser capacitados. E a minha vida e a sua vida é assim com Jesus. Nós precisamos buscar conhecer ele, saber quem ele é. Porque é através desta intimidade, nós precisamos ter esta intimidade com o Senhor. É através desta intimidade que nós vamos ter autoridade no mundo espiritual. E por que nós precisamos conhecer a palavra? Porque ela vai nos dar todas as orientações, ela vai nos dar todas as direções. É ela que vai dizer o momento de você recuar, o momento de você avançar, o momento de você marchar, o momento de você declarar. É a palavra. É ela que vai dar todas as orientações, todas as instruções que nós precisamos. Por isso hoje, o chamado, para esta live que eu estou fazendo é para que eu possa colocar no seu coração através da palavra de Deus e que o Espírito Santo venha testificar no seu coração a importância do seu posicionamento em gerar algo novo. Se você está passando dificuldade, se você está passando afronta, se você está passando uma enfermidade, se você está passando uma luta, se posicione em Deus e Ele vai te dar a vitória. Pode ser que você faça um propósito de, vou fazer um propósito agora, que nós vamos fazer com as Déboras na madrugada, 3 dias. E ainda não vem a resposta, não desista, não retroceda, não desanime, o Senhor vai fazer no tempo certo. E pode ser que o Senhor esteja trabalhando em você. E quando a palavra do Senhor, que hoje eu quero dar ênfase neste versículo, que a palavra do Senhor diz no versículo 29, no livro de Marcos, para quem está chegando agora, no livro de Marcos, no capítulo 9, no versículo 29, a palavra do Senhor diz assim, que Jesus respondeu aos seus discípulos: esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Por que essa espécie de demônios só sai através da oração e do jejum? Porque você é moldado. Você é confrontado. Porque o jejum mata a nossa carne, fortalece o nosso espírito.
Tudo aquilo que tem de imundo, tudo aquilo que tem de sujeira, todas as feridas que estão guardadas no nosso coração, o Senhor começa a trabalhar no nosso interior e nós somos alinhadas, nós somos purificadas, nós somos transformadas de dentro para fora. Nós somos tocadas através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra. Nós somos santificadas, nós somos transformadas e a partir disso nós geramos autoridade espiritual. Por que é importante você gerar esta autoridade? Porque quando você passar por alguma dificuldade, você não vai retroceder. Você não vai retroceder, você não vai parar. E o Senhor é quem vai fazer. É o Senhor quem vai fazer. Através da minha vida, da sua vida, é o Senhor quem vai fazer, porque é através do nome dele, é através do nome de Jesus Cristo que nós vamos vencer todos os ataques do inferno, todas as afrontas de Satanás. Todas nós vamos vencer através do nome de Jesus Cristo, através do conhecimento da palavra, através do nosso posicionamento em Deus. E toda afronta do inferno bate em retirada. Satanás não tem poder e autoridade através das nossas vidas quando nós temos um posicionamento nele. É ele quem faz, é o Senhor quem nos usa com poder e autoridade. E é através dele que nós vamos permanecer marchando. E Satanás vai bater em retirada. E nós vamos cantar o hino da vitória. E o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser exaltado através da minha vida e da sua vida, através do nosso posicionamento. Amém? Que você receba essa palavra hoje, que você venha ter um posicionamento espiritual para gerar algo novo. E a vitória é sua. O Senhor vai fazer através da sua vida, porque Jesus é conosco. O Senhor, o Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Ele vai fazer. Ele é o único que pode fazer. Ele é o único que pode transformar as nossas vidas. Ele é o único que pode quebrar todas as correntes. Ele é o único que pode transformar a tua casa. Ele é o único que pode te curar. Ele é o único que pode libertar, que pode te levar à salvação dentro da tua casa. É Jesus. E é através dele, é através do nome dele que você vai gerar esta autoridade espiritual. Oh, Rabacheriamanás. Em nome de Jesus, que você possa se posicionar, que você venha buscar, que você venha gerar isso no mundo espiritual. Não deixe que ninguém, não deixe que nenhuma afronta do inferno venha falar o contrário. Não deixe que pessoas se levantem contra a tua vida para te menosprezar, para te diminuir, para te entristecer. É o Senhor quem vai fazer na sua vida. É através do nome de Jesus Cristo, é através desta intimidade com o Senhor. Ele vai te moldar, ele vai te limpar, ele vai te capacitar e você vai cantar o hino da vitória. Aleluia! Glória a Deus! Em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é o Rei, ele é o Senhor, e não foi em vão que ele veio para essa terra e morreu naquela cruz por mim e por você. Ele veio para nos remir de todos os nossos pecados. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos transformar. E você não é menos. A partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, é ele quem faz, é ele que é contigo, é ele que te direciona, é ele que te guia para tudo aquilo que você precisa. É ele é tudo que nós precisamos, ele é suficiente para nós, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Fala, Senhor Deus, com os teus filhos. Fala, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os teus filhos, Pai, venham entender a tua palavra. Que eles venham entender, Pai, a importância de ter uma vida posicionada no Senhor. Uma vida sacrificada. Uma vida jejuada. Uma vida de oração. Uma vida de constância. E o Senhor vai fazer na sua vida. O Senhor está chamando mulheres para um tempo de posicionamento, mulheres que querem estar alinhadas, mulheres que querem estar firmadas na palavra, mulheres que querem estar conscientes da sua identidade. Ei, mulher, você que está aqui nesta live hoje, entenda uma coisa, você é
filha. Você é filha do Deus Todo-Poderoso. Você é filha, filha amada, você é escolhida, você não é aquilo que te disseram, você não é aquilo que as pessoas disseram a seu respeito, mas você é aquilo que a palavra de Deus diz quem você é. Você é filha amada, você é filha do Deus Altíssimo e você tem poder e autoridade através do nome dele para destruir todas as resistências do inferno, toda a fortaleza. O Senhor Jesus, ele nos dá esta autoridade. Então use essa autoridade que o Senhor te deu. Já aconteceu situações onde eu estava sendo afrontada e aí o Senhor começou a ministrar no meu coração: filha, usa essa autoridade que eu te dei. O que você está fazendo com a autoridade que eu te dei? Onde você guardou a autoridade que eu te dei? E aí eu falei: meu Deus, eu tô me escondendo, eu tô com medo, eu estou sendo covarde, porque o Senhor, ele é comigo. O Deus Todo-Poderoso, ele está acima de todas as coisas. O nome dele está acima de todo nome. E foi onde eu comecei a aprender, a me posicionar, a buscar, a declarar a palavra de Deus. E aí eu comecei a guerrear, a orar nas madrugadas, e eu falava: Senhor, em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos lá na frente, porque o Senhor diz na tua palavra que o Senhor dará ordem aos teus anjos ao meu respeito para me guardar em todos os meus caminhos. Então agora, Senhor Deus, vai na frente, amarra agora todos esses demônios que estão querendo me afrontar, silencia agora todas as vozes, aonde Satanás está usando pessoas para me afrontar, me dizer palavras contrárias, para me entristecer. Senhor, vai lá na frente, amarra agora, silencia agora, coloca uma mordaça na boca desses demônios. E eu comecei a exercer isso, colocar em prática. E o Senhor começou a fazer, eu comecei a ver, porque eu comecei a acreditar que aquilo que eu estava declarando estava acontecendo. E ontem eu fiquei muito feliz, eu não vou comentar quem que é a pessoa, mas ontem uma irmã pegou e mandou mensagem para mim e eu fiquei tão feliz com aquilo, porque ela disse que colocou em prática aquilo que eu tinha ensinado para ela. E aí ela disse que teve uma situação dentro da casa dela, e aí ela foi pro quarto dela orar. E ela começou a declarar o Salmo 91, e ela colocou uma oração, um áudio de uma oração. E ela falou que naquele momento, né, onde ela passou por uma tribulação na casa dela, Satanás não conseguiu enxergar ela lá, ela estava dentro do quarto, orando, declarando, e a pessoa que estava querendo encontrar ela lá, o demônio que estava querendo encontrar ela, não encontrou, não achou ela lá. Não conseguiu ver, ela estava lá orando. O que eu entendi, gente? Ela estava declarando o Salmo 91. Gente, esse salmo é poderoso. O Senhor escondeu ela no esconderijo do Altíssimo. Ela estava escondida e Satanás não viu, não enxergou ela dentro daquele quarto. Então a palavra do Senhor, ela é poderosa. Então quando nós nos posicionamos em orar, quando nós nos posicionamos em buscar o Senhor, ele faz, mas nós precisamos conhecer as Escrituras, nós precisamos conhecer quem é Jesus e ele vai fazer, ele faz. Mas nós precisamos colocar em prática esta autoridade, nós precisamos gerar isso e crer nisso. Porque Jesus pergunta para o pai do menino se podes. Você está me perguntando se pode, se eu posso libertar, se eu posso curar o seu filho, mas é claro que eu posso. Tudo é possível para aquele que crê, Jesus responde. Então eu te digo nesta noite, tudo é possível para aquele que crê. Se você crê em Jesus, ele vai fazer. Jesus pode fazer. Os discípulos não conseguiram porque ainda estavam numa fase em gerar autoridade espiritual. Porque eu e você já recebemos esta palavra também, onde Jesus já nos deu poder e autoridade. Mas pode ser que nós estamos neste processo de gerar esta autoridade espiritual e colocar em prática aquilo que Jesus já nos deu. Então, eu quero aproveitar nesta live que eu estou fazendo, eu quero convidar mulheres, eu quero convidar você, mulher, você, Débora, que está assistindo
esta live, né? Nós temos um grupo de mulheres, Déboras, despertando Déboras. Se você não faz parte ainda deste grupo de mulheres, eu te convido a fazer parte, aonde nós vamos começar a gerar esta autoridade espiritual. Nós vamos começar a nos posicionar em buscar esta autoridade espiritual. Porque a autoridade espiritual não é sobre você conhecer demônios. A autoridade espiritual é sobre você conhecer Jesus. É você saber quem é Jesus. Porque se você conhece Jesus, você tem intimidade com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem te dá discernimento. É o Espírito Santo quem te capacita. E é Ele que vai te dar todo o poder e toda a autoridade que você precisa para expulsar demônios, para te dar discernimento do que está acontecendo, qual é a batalha que você está enfrentando, quais são as estratégias que você precisa para vencer essas batalhas, essas guerras espirituais. E o Senhor vai fazer. Então, se você quer viver este novo nível espiritual, você precisa decidir hoje: eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte deste mover, eu quero viver algo novo, eu quero romper espiritualmente, eu estou cansada de viver estes mesmos ciclos, eu estou cansada de não mudar de estação. Então chegou a sua hora. Nós vamos gerar isso no mundo espiritual através do nosso posicionamento. Para isso, nós vamos conhecer a palavra, nós vamos precisar ter este relacionamento com Jesus e viver uma vida alinhada com Ele. Então, a autoridade espiritual, ela é gerada quando eu conheço a palavra e eu me relaciono com o Filho. E eu vivo todos os dias uma identidade nele. Então, é assim que nós geramos autoridade espiritual. Então, nós vamos começar agora um propósito na madrugada de quinta para sexta-feira. Só as mulheres desta vez. De quinta para sexta-feira, às 4:30 da manhã. Nós vamos fazer oração, nós vamos alinhar 3 coisas. Nós vamos orar às 4:30, nós vamos fazer jejum e nós vamos ler a palavra. Então, quem está lá no grupo de Déboras, eu vou colocar lá, né? Já coloquei lá a orientação de quais são os livros, quais são os versículos e os capítulos que nós vamos ler. Nós vamos ler o livro de João, o Evangelho de João, aonde nós vamos realmente conhecer quem é Jesus. Né? É através do Evangelho de João que nós vamos conhecer quem é Jesus e nós vamos entender a autoridade que ele representa para nós. Então, o plano de leitura vão ser 4 dias, que vai começar amanhã, quinta, sexta, sábado e domingo. Nós vamos fazer 4 dias de leitura da palavra. E aí eu dividi os capítulos que vão ser lidos, e aí eu vou colocar lá a orientação no grupo das Déboras. Então, assim, nós vamos amanhã, quinta-feira, até às 7 horas da noite, você vai abrir o seu jejum. O jejum que o Espírito Santo gerou no seu coração. Ah, eu vou fazer um propósito, vou tirar café, vou tirar pão, vou tirar isso, vou tirar aquilo. Não sei o que você vai fazer, mas você vai fazer aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Mas você vai orar até às 7 horas da noite, amanhã, e vai abrir o seu jejum, vai abrir o seu propósito. Aí você já vai ler 5 capítulos do livro de João, tá? Vamos ler 5 capítulos. E às 4:30 da manhã nós vamos orar juntas, um exército de mulheres posicionada, um exército de mulheres buscando ao Senhor, e nós vamos nos fortalecer em Deus. Amém? Então nós vamos começar esses dias, nós vamos fazer a leitura da palavra, o jejum e a oração. E nós vamos nos fortalecer em Deus. Amém? É isso que nós precisamos. Nós precisamos buscar mais do Senhor. Nós precisamos nos edificar. Nós precisamos firmar a nossa identidade em Cristo. Nós precisamos gerar essa autoridade espiritual. E nós vamos avançar. E eu creio que vocês irão testemunhar daquilo que o Senhor vai fazer. Porque nós já fizemos vários propósitos, né? Com o grupo de Déboras. E muitos testemunhos foram contados,
né? E glória a Deus por isso, por tudo aquilo que foi sendo gerado. E eu creio que algo novo vai acontecer. Amém? E eu quero aproveitar aqui para dizer também que no sábado, às 17 horas, eu vou fazer a Masterclass sobre batalha espiritual e libertação. Então, se você não fez a sua inscrição ainda, corre que ainda dá tempo. Porque nós precisamos aprender, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos entender o que é batalha espiritual, o que é libertação. Nós precisamos entender como é que nós geramos esta autoridade. Será que realmente nós temos chamado para libertação? Né? Ari, então será jejum durante o dia até às 19 horas. Você vai fazer o jejum conforme o Espírito Santo te direcionar. Por exemplo, se você sente no teu coração, eu vou fazer um jejum das 7 da noite até o meio-dia, durante os 3 dias. Por exemplo, vai começar quinta-feira às 19 horas. Vou fazer um jejum das 19 até o meio-dia. Ok, faz o seu jejum, mas vão ser esses 3 dias. Vai ser de quinta para sexta, sexta para sábado e sábado para domingo, ok? Serão 3 dias. Eu não vou fazer jejum, mas eu quero fazer um propósito. Então, eu vou ficar esses 3 dias sem comer pão. Ou, durante esses 3 dias, eu vou tirar o café da manhã. Ou, durante esses 3 dias, eu não vou comer doce. Né? Você é quem tem que ver aquilo que é sacrificial para você. O que o Espírito Santo coloca no seu coração, né? Nós já fizemos outros propósitos aqui, onde nós restringimos várias alimentações, né? E foi bênção, foi maravilhoso, porque isso tem um impacto muito grande, né? Não só na questão espiritual, mas também físico, porque quando a gente desinflama o corpo, quando a gente alinha o nosso corpo, nós ficamos mais sensíveis espiritualmente. Porque quando a gente sacrifica a carne, a gente fortalece o espírito, tá bom? Então aí você ora, pede pro Espírito Santo colocar no teu coração qual é o propósito ou qual é o jejum que você vai começar às 19 horas amanhã. Ok? Entendido? Ficaram com mais alguma dúvida aqui? Vocês querem fazer mais alguma pergunta referente ao propósito que nós vamos começar amanhã? Então, nós vamos começar, então, relembrando, amanhã, às 19 horas, nós vamos abrir o jejum, ou o propósito que você vai fazer. E aí, nós vamos encerrar ele às 19 horas de domingo, ok? E aí, beleza? Ok. Então, nós vamos terminar às 19 horas de domingo. Então, abre na quinta e termina no domingo. Aí você que vai pedir para o Espírito Santo te direcionar. Qual é o propósito que você vai alinhar? O que você vai tirar? Eu vou tirar a carne, vou tirar o pão, vou tirar isso, ou vou tirar o café, vou ficar em jejum 12 horas. Veja o que o Espírito Santo coloca no teu coração. E aí nós vamos começar de quinta-feira para amanhecer sexta, às 4h30, nós vamos nos reunir para fazer a oração. Só que amanhã vocês já começam a ler a palavra. Eu vou mandar lá no grupo de Déboras a palavra que vocês irão ler. Vão ser 5 capítulos de João no primeiro dia, mais 5 capítulos de João no segundo dia, mais 5 capítulos de João no terceiro dia, e o último dia, que vai ser no domingo, daí vão ser 6 capítulos, ok? Nós vamos juntas ler, nós vamos aprender, nós vamos nos edificar, nós vamos conhecer Jesus, nós vamos entender quem Ele é. E aí eu vou colocar algumas, lá no nosso grupo, eu vou colocar lá umas perguntas para vocês serem edificadas, para vocês refletirem, para vocês aprenderem, ok? Vai ser bem edificante, nós vamos aprender juntas, nós vamos gerar isso juntas e vai ser maravilhoso. Deus vai fazer algo extraordinário. Amém? Glória a Deus. Então, se você ainda não fez a inscrição, né, pro Masterclass, eu convido você também para fazer no sábado. Vai ser às 17 horas. Vai ser entre 4 às 5 horas de ministração ali. Ela também vai ficar gravada, tá? Vai ficar na plataforma. Quem quiser assistir várias vezes vai poder assistir. Só que se comprar até o dia do curso ali,
vai ser R$100. Depois na plataforma já fica outro valor, tá bom? Daí já vai para R$130. Aí, se quem quiser comprar comigo, manda lá no suporte lá o contato pedindo para fazer inscrição da Masterclass, que é R$100, ok? É importante, né, pra gente aprender. Eu sempre busquei aprender muito, me edificar, me fortalecer, e tudo aquilo que eu aprendi, eu tô tentando transmitir também. Amém? Então, se vocês quiserem fazer a Masterclass sobre batalha espiritual e libertação, vai acontecer no sábado, às 17 horas. Vai ser online e vai ficar gravado. E vocês recebem também um material. Tem sido bênção. Eu já dei o curso que é Mulheres no Secreto, que foi maravilhoso, mulheres sendo curadas, mulheres sendo libertas, pessoas que estavam testemunhando, que estavam recebendo pó de ouro na mão, no final da ministração, impartir unção, foi maravilhoso, foi tremendo, a presença do Espírito Santo foi grandiosa nesse Mulheres no Secreto, que está gravada, você pode adquirir também, está na plataforma, está gravado lá, é R$50, e tem também o Libertando o Coração, que o Libertando o Coração, ele é um curso voltado para cura interior. Então, se você tem algum problema com luto, com rejeição, com humilhação, com abandono, né, são voltados para cura emocional. Então, se você quer aprender mais sobre o que é o corpo, alma e espírito, então ele tá bem explicadinho, tem bastante conhecimento, e a palavra do Senhor diz que a gente, né, o povo perece por falta de conhecimento, e às vezes a gente deixa de conhecer a palavra, deixa de se aprofundar, deixa de ser curado, deixa de ser liberto, e nós precisamos buscar todos os dias ser edificados. Amém? Glória a Deus! Então, quero orar, encerrando aqui esta live. Eu espero que vocês tenham sido abençoadas, tenham sido edificadas através dessa palavra, que vocês venham entender a importância de gerar autoridade espiritual. Então, ela não acontece do dia para a noite, mas acontece na nossa constância, na nossa permanência no Senhor e principalmente conhecendo quem Jesus é. Nós precisamos conhecer Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te glorifico, eu te exalto, Pai, por esta live, por esta palavra, pela tua presença, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, meu Deus, pelo teu cuidado, obrigada, Senhor, meu Deus, pelo teu amor, obrigada, Senhor, meu Deus, pela palavra, que nós sejamos edificadas, fortalecidas. Senhor, meu Deus, visita cada casa, cada família, cada pessoa que está aqui presente nesta live e todas as pessoas que irão assistir, Senhor Deus, depois, que elas sejam tocadas, que elas sejam transformadas, que elas sejam edificadas e que tudo seja sempre para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou tentar me organizar para fazer mais vezes, né, as lives, trazendo palavras de edificação aqui para a vida de vocês. Que Deus abençoe, um grande abraço e até amanhã, hein? Depois eu vou colocar lá no grupo as últimas orientações para o nosso propósito. Louvado seja Deus. Abraço, gente, até mais.